Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Ouvintes, Deus não exige do homem mais do que aquilo que Ele deu para o homem. E antes de exigir do homem qualquer coisa, Ele dá aquela coisa para o homem. Só existe uma coisa que Deus não dá. Este não é um dom. Isto é uma vitória. É o caráter. Caráter não é dom carismático. Caráter não é dom do Espírito Santo. Caráter é o resultado de uma luta, é uma vitória. Vitória sobre as concupiscências da carne. Mas de todas as formas, quem dá é Deus. A força, o desejo de lutar. E então você clama a Ele. Se tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça a minha coragem. Então Ele te dá a coragem para lutar. E assim alcançar caráter. Mas não é um caráter em relação à sociedade, ao sistema religioso do dia que coa mosquito e engole camelo. Não é um caráter em relação à política. Não é um caráter em relação à religião formal do homem. Mas sim em relação a Deus. O caráter é a perfeição, porquanto ele traz a vitória, ele carrega, estampa a vitória na grande guerra. Não importa quantas cicatrizes você tenha, quantos defeitos você tenha, desde que aquilo tenha sido conseguido no campo de batalha. É claro que quem luta, quem guerreia, não está livre das cicatrizes, das manchas, das queimaduras, e aparentemente não carrega um semblante brilhante. Então o caráter é relativo, relativo a Deus. É como aquele homem, aquele soldado que vinha todo troncho, mancando, todo cheio de cicatrizes, desfilando com altas patentes polidas. E César perguntou para ele: onde você adquiriu essas marcas, essas cicatrizes? Ele disse: foi no campo de batalha. Então o rei disse: assenta-te ao meu lado. Na verdade, todos nós carregamos marcas do mundo, marcas do pecado, cicatrizes da guerra. Isto não é o que nos condena. Não é um sinalzinho na ponta do dedo liso, cortado numa lata de sardinha, que nos trará este caráter. Heróis que estragam a mão abrindo uma lata de sardinha para comer um bom sanduíche com as pernas de botas polidas por... Não é este o homem de caráter. Caráter tem aquele que luta. Agora Deus, conhecendo a estrutura do homem, Ele não exige mais do homem do que aquilo que Ele lhe deu. E quem criou a lei da relatividade foi o próprio Deus. A quem mais é dado, mais é exigido. Quando descobriram a lei da relatividade, ela já estava na Bíblia. A quem mais é dado, mais é exigido, disse Jesus. Então vem a questão da estrutura. A estrutura é um conjunto das partes de uma construção
que se destinam a resistir às cargas. E como conhecedor da estrutura do homem e da mulher, Deus distribuiu cargas para o homem e cargas para a mulher. Ora, a mulher está constituída de certos sacrifícios que o homem não tem que enfrentá-los. Existe a sentença para o homem, a sentença para a mulher, a sentença para a serpente. E na Bíblia Sagrada, Deus diz que deve haver vestes para homens e vestes para a mulher. Na Bíblia Sagrada, diz que o homem deve ter o cabelo cortado, porque se ele o deixa crescer, ele desonra a Cristo, enquanto que a mulher deve ter o cabelo crescido, para assim honrar a sua cabeça, que é o marido. A Bíblia diz, mas ela tem intérpretes, amontoado por aqueles que, tendo comichão nos ouvidos, amontoaram doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências. Então aí vemos um mundo gemendo, porque a sua estrutura não suporta o peso que está sobre ela. Estão corcundas. O homem arcando carga de mulher, e um meio termo para lá e um meio termo para cá. Uma mulher, filha de Abraão, estava andando encurvada porque havia uma sobrecarga nela. Na sua espinha, Jesus a libertou e ela se pôs ereta. Agora a posição do homem é como cabeça e a posição da mulher é como corpo. Isso está escrito na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, e em muitas outras referências. E fugir dessa posição é ser fugitivo. E qual é o fugitivo que tem paz? O fugitivo tem que viver escondido de Deus. Se Adão procurou se esconder de Deus com sua mulher Eva, ora, e o homem de hoje não está procurando se esconder de Deus? Ele fabricou um bezerro de ouro para si. Ele fabricou um Deus para si. Um Deus moderno, um Deus para frente, um Deus compreensivo, entre aspas. Um Deus como que manufaturado pelas condições sociais do século. Mas Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está em algum lugar com o profeta. Quando eles estavam fazendo isto lá embaixo, Deus estava com Moisés ali em alguma parte, trovejando ali. O homem tem fugido de sua posição, por isso a mulher se foi também. Agora, quem quer estar na verdadeira posição? Você quer? 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 9. Vê se você não vai arranjar um intérprete, um intelectual para interpretar isso para você. Quando você recebe uma carta de seu pai, uma carta de seu irmão, uma carta de seu marido, você vai procurar alguém para interpretá-la? Teria alguém mais adequado para interpretar uma carta, senão aquele a quem ela foi destinada? Se a carta de São Paulo foi destinada a você, você é intérprete dela. 1 Timóteo capítulo 2 está claramente interpretada a quem ela foi endereçada. Atos 2:38 está interpretado a quem ele foi endereçado. Você não tem que buscar ninguém para interpretar uma carta que é sua. Pelo contrário, se há algum código ali, é você quem entende. É só para você entender. Como Jesus Cristo, o homem, conhece a estrutura de sua mulher, a mulher conhece a estrutura do marido. Então Jesus Cristo conhece a estrutura da igreja. Ele conhece a estrutura do coração. O coração não tem
estrutura para carregar ódio, crime, mentira, vício, adultério, caprichos, maledicências, compreensões, incompreensões, contendas, suspeitas. Não. O coração não tem estrutura para carregar credos, dogmas, ismos. Ele não tem, ele sofre. O coração foi criado para carregar amor, paz, longanimidade, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Nenhum homem morre de infarto cardíaco por ser temperante, por ser paciente, por sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo. O homem morre é por causa do nervosismo, é por causa do ódio, é por causa do crime, é por causa da mentira, é por causa do vício, é por causa do adultério, é por causa dos caprichos, é por causa das suspeitas, é por causa da falta de confiança, é por causa das incompreensões. O homem não conhece a sua própria estrutura, por isso joga alcatrão, nicotina em cima, o álcool em cima, o sexo de uma maneira pervertida. Depois ficamos apelando. Você entende? O câncer é simplesmente uma dor de dente em relação ao que há de vir, como pestes do Apocalipse. AIDS, isso é simplesmente um telegramazinho. E já está deixando em pânico. Onde está o Deus deste século? É o dinheiro, é a mulher, é o sexo, é o futebol, é o ídolo, é o cantor, é a cantora, é Hollywood. Então recorra a eles. Agora Deus, conhecendo a estrutura do homem, deu carga para o homem, deu posição para o homem. Conhecendo a estrutura da mulher, deu carga de mulher para mulher. Posição de mulher para mulher, vaso de honra, vaso mais fraco. Mas ele espera que você entenda isto. E ele, antes de pedir a Isaque a Abraão, ele deu Isaque para Abraão. Antes de pedir fé a você, ele te dá essa fé. Ele te dá essa virtude, ele te dá esse conhecimento, ele te dá essa temperança, essa paciência, essa piedade, esse amor fraternal. Você não pode dar o melhor para ele, porque o melhor é aquilo que ele te dá, é sua própria posição, é aquilo que você é, aquilo que você deve ser. Dá o teu melhor para o mestre. A estrutura da viúva, lá no tempo de Elias, era o quê? Era o mesmo calibre de Elias. Ela não havia se dobrado à iniquidade através das circunstâncias. Ela estava morrendo, mas não se dobrou. Ela era uma viúva nova, mas permaneceu no seu posto, comendo azeite e farinha, embora aquilo estivesse se acabando. Isto quer dizer o Espírito Santo e Cristo. Até que Elias bateu na sua porta. A estrutura dela estava reduzida simplesmente em um monte de ossos e peles e um pouquinho de azeite e farinha, mas foi o suficiente para ser multiplicado. Veja a estrutura do rapazinho que tinha ali 5 peixes e 2 pães. Estava reduzido a isto. Os homens não tinham nada mais. Os homens não têm nada mais. Mas tem alguém que está reduzido, sim. Há um pouco de azeite, há um pouco de farinha, há uma mensagem da hora, há uma mensagem que Deus vai multiplicar e transformar. E alimentar o seu povo em todas e quaisquer circunstâncias, desde que você esteja, pelo menos, reconhecendo que não és nada, que és pó. Porque Deus sabe que você é pó, Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece, sabe que o homem é pó, mas o homem pensa que é flor,
Mas flor que de manhã está exalando perfume, está bonita e de tarde está seca. Saiba o que você é, porque Deus sabe muito mais. Saiba que você é uma filha de Deus, um filho de Deus, que veio para ser batizado em seu nome, crê na sua mensagem. Deus conhece a estrutura desta era, por isso te enviou uma mensagem de acordo com essa estrutura. Dá teu melhor para o Mestre. É aquilo que ele te dá, fé em sua mensagem. Dá teu melhor para o Mestre, a tua força e valor, põe o vigor de tua alma, as ordens do teu Senhor. Cristo Jesus deu exemplo de fortaleza e vigor. Dá-lhe teu zelo dobrado. Não tentes fazer nada para Deus, simplesmente dê aquilo que Deus te deu. Simplesmente ofereça aquilo que Deus proveu para você. E isto é o bastante para você ter paz, saúde, confiança, tranquilidade de espírito, certeza, em nome de Jesus Cristo. E isto é a bênção que você esperava, em nome de Jesus. You know, that woman isn't not even should be called a woman. Eu disse, sabem, aquela mulher não é nenhuma, nem mesmo deveria ser chamada de mulher. I said, dog has better morals than that woman. Eu disse, uma cadela tem mais moral do que aquela mulher. And just then we looked coming down the road. E há pouco, então, nós olharmos, enquanto descíamos a estrada, And my house is the fourth from this highway of a lane, or avenue you might call it here. e a minha casa é a quarta, vindo da rodovia em cima, numa travessa, ou numa pequena avenida, como vocês devem chamar aqui. And it's the only house that's got a fence around it. E é a única casa que tem uma cerca ao seu redor. Well, I look coming up and coming into the driveway, and there come an old possum. Bem, olhei subindo e vindo pela entrada de carros, e ali vinha uma velha gambá. Now, you people in Virginia know what possums are. Agora vocês, da Virgínia, sabem como são os gambás. I was a game warden for many years in Indiana, and I studied wildlife. It's one of my studies. Eu fui guarda florestal por muitos anos em Indiana, e eu estudei a vida selvagem. É um dos meus estudos. And anyone knows that a possum doesn't travel in the daytime. E qualquer um sabe que os gambás não saem durante o dia. A possum travels at night, and then it lays up and sleeps in the daytime. Os gambás saem à noite, e então ficam deitados e dormem durante o dia. Now I said, look, Leo, Gene, here comes a possum. E eu disse, veja, Leo, Jenny, ali vem uma gambá. And when he got in front of my gate, he turned in. E quando ela chegou em frente ao meu portão, ela entrou. And I noticed him leaning sideways like this with one leg dragging. E eu observei que ela estava pendendo para um lado, assim, mancando de uma perna. And I jumped up and run out there, and there was a rake laying in the yard. E eu levantei, corri até ali e havia um ancinho ali no jardim. And I took the rake and laid over the possum. E eu peguei o ancinho e virei a gambá. I said, it's perhaps got rabies because it's hot weather now. Eu disse, talvez ela esteja com hidrofobia,
porque o clima está quente agora. July, I believe it was June or July. Eu creio que foi em julho, junho ou julho. And I said, it's got rabies, perhaps, and therefore we better stop it. E eu disse, talvez ela esteja com raiva, e assim sendo é melhor detê-la. And when I stopped the possum, I happened to look, and her leg was all chewed up where a car had hit her or dogs had chewed her. E quando eu parei a gambá, aconteceu de eu olhar e a perna dela estava toda moída, onde o carro a havia atingido ou os cães haviam mascado. And it was swollen twice the size, and I don't mean to make you sick. E ela estava inchada com o dobro de seu tamanho. E eu não quero te deixar com nojo. But the flies had grown it, and there were maggots and fly blows all in the leg. Mas as moscas haviam atacado e ali haviam vermes e ataque de moscas em toda a perna. And I said, oh, it's been hurt a few days before this. E eu disse, ela havia sido ferida há alguns dias antes. And I held the rake on it. E eu segurei o ancinho nela. Usually, they what you call play possum, lay down. Geralmente eles fazem o que você chama de brincar de gambá. Se deitam. But not her, she was biting at the yard rake. Mas ela não. Ela estava mordendo no ancinho. And then a possum is the second animal. E este animal é o segundo animal. Kangaroo and a possum is the only two that has the pocket to carry the little ones in. O canguru e o gambá são os únicos dois que possuem uma bolsa para carregar os filhotes ali dentro. And I noticed when she let her pocket down, there were 9 little naked baby possums about that long. E eu olhei quando ela abaixou a sua bolsa e ali havia 9 gambazinhos sem pelo, mais ou menos deste tamanho. And they were trying to nurse her. E eles estavam tentando mamar nela. I said, here it is, boys. She's a mother. Eu disse, aqui está, rapaz. Ela é mamãe. And I said, come here, Jean. Eu disse, vem aqui, Jenny. And about that time, Mrs. Woods, and Mr. Woods, which was a formerly a Jehovah's Witness, E por volta daquele momento, a senhora Wood, e o senhor Wood, que eram antigos testemunhos de Jeová, and the boy then he was legs paralyzed up under him, so much that he don't even know which leg it was is drawn up now. e o garoto deles estava com as pernas paralisadas daqui para baixo, de tal modo que ele nem mesmo sabia qual perna estava sendo levantada agora. And they had moved over next door to me, and she's a veterinarian. E eles haviam mudado para perto de mim. Ela é uma veterinária. And it come up there to look, and she said, look at that. E subiu ali para olhar, e ela disse, veja aquilo. I said, boys, pode seguir em aflição com a sua cria até a casa do profeta de Deus. Quando muitos homens inteligentíssimos, sábios, segundo ao conhecimento humano, mesmo vendo o Senhor operar através do seu profeta, o rejeitaram. Que quadro que nos mostra, ó Pai, a graça de Deus, a escolha do Senhor. Não é para quem quer, não é para quem corre, não é o melhor altar, não é a melhor pregação, não é a melhor igreja, não é o melhor templo, não é a melhor adoração, porque a melhor adoração foi a de Caim e não a de Abel, que o Senhor aceitou. Mas é aquele que se pode render ao Senhor de forma que o Senhor pode usá-lo. É aquele que o Senhor
pode confiar algo e não vai haver soberba neste ser que o Senhor está usando. Pai Santo, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Pai, a ser como aquela gambá, sensível à direção do Teu Espírito Santo, sensível ao guia, seguir conforme o guia quer, não como nós queremos. Pai Santo, só o Senhor pode fazer isso por nós, pois o profeta diz que a coisa mais difícil é fazer um homem crer na palavra de outro homem, crer em outro homem. Oh Deus, como precisamos desta graça nesse templo de aflição, templo em que a palavra do homem não tem sido nada para se colocar abaixo de qualquer coisa. Porém o Senhor deu ao homem teu uma palavra que vale por muito, pois este homem estava sendo usado por ti, Senhor, e a eternidade falará muito mais alto. Esta mensagem julgará esta geração caída. Abençoa o nosso pastor, abençoa a irmã Lourdes, abençoa, Senhor, o pregador nesta noite, que ele seja, ó Deus, como este microfone, e o Senhor fale através dele para nós. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos dizer graças a Deus. Você está satisfeito com Jesus? Graças a Deus, eu estou satisfeito com Jesus. Vamos cantar 271, dia feliz quando em Jesus me satisfiz. Não tem nota. O dia alegre eu abracei Jesus e nele a salvação, o gozo deste coração, eu mais e mais publicarei. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiando nele orar. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Completa grande transação, Jesus é meu e eu do Senhor. Chamou-me a voz do seu amor, cedia imensa atração. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiando nele orar. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Descanso, alma, o Salvador é teu sustento, pão dos céus, e quem possui o eterno Deus resiste a todo tentador. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiando nele orar. Dia feliz,
quando em Jesus me satisfiz. Meu sacro voto, excelso Deus, de dia a dia, e afirmarei, além do monte exultarei, teu filho e sou de tudo céu, dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiando nele orar. Dia feliz, quando em Jesus meu satisfiz. Amém. 102. Tenho em Jesus meu melhor amigo, meu prazer, minha luz, Fá. Tenho em Jesus meu melhor amigo, meu prazer, minha luz, outro não há que minha alma salve, só Jesus, meu Jesus sempre está comigo, pela mão conduzir-me-á. Tenho em Jesus meu melhor amigo, sempre enfim meu será. Sei que ele vê minhas negras lutas, vê também minha dor, todo pesar com amor suaviza. Não terei mais temor, meu Jesus sempre está comigo, pela mão conduzir-me-á. Tenho em Jesus meu melhor amigo, sempre enfim meu será. Crente nenhum esse amigo esquece, não nenhum, outro não há tão humilde e manso, não nenhum. Meu Jesus sempre está comigo, pela mão conduzir-me-á. Tenho em Jesus meu melhor amigo, sempre enfim meu será. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar ainda um corinho. Os diáconos já se preparam para a oferta. Vamos cantar o 6 linário. No espaço cai a chuva lentamente, o sol arco-íris multicolor. Cai a chuva lentamente, no céu o arco-íris multicor. Em oração subir ao infinito, ao ver a
Pai me chama, inclino-me a ouvir a voz de amor e sigo a caminhar, pois Deus me ama e a chuva vai cair em meu favor. Além das montanhas vejo o céu dourado, onde o sol despede ou viajou. Deus mandou a chuva, muito obrigado, meu eterno Deus, meu Criador. Aleluias. Vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 2, verso 1. Será a leitura bíblica usada nesta noite pelo nosso querido irmão somente crer, irmão José Farias, diácono José Farias. Only believe, somente crer. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, all things are possible. Only believe. Querido Pai Celestial, o Senhor, tendo a presciência de todas as coisas, já conhecia antecipadamente o que seria discorrido durante esse dia que estivemos, cada um de nós, vivendo, e também sabia para esta exata hora o que aconteceria neste exato lugar. Então nada deve nos inquietar, nos preocupar quando essa certeza está em nossos corações. Sabemos que o Senhor quer sempre o melhor para os seus filhos. E se o Senhor nos trouxe nesta noite, ó Pai, é porque o Senhor sabe o quanto precisamos da Tua Palavra, que é o melhor para nós.
o nosso profeta disse que não há coisa melhor para o cristão senão o Senhor teria dado. Então, ó Pai, reparte a palavra para nós, entre nós, como aquelas línguas de fogo foram repartidas naquele dia, de tal maneira que saiamos daqui fortes, saiamos fortificados para a batalha. Somos homens e mulheres dependentes do Senhor, de modo igual ao Senhor, e nada podemos fazer um pelo outro, mas temos um Deus Todo-Poderoso que muito pode fazer por nós nesta hora, e a Ti nos entregamos confiando nisto. Agradecemos pela saúde de cada pessoa que está aqui, ó Pai, pela saúde do nosso pastor e da sua esposa, assim como toda a sua família, e pedimos as Tuas bênçãos nesse sentido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Nós só fala sobre aquilo. Você fala com alguém que está prestes a prestar um concurso público, ele só vai falar sobre aquilo, sobre as matérias que ele está lendo, dia e noite. Normal. Mas você fala com uma pessoa, irmão Braga, que ele está lendo a mensagem, o assunto é sempre a mensagem. O assunto é a mensagem, é refletir a Cristo o tempo todo. Ah, mas entre os incrédulos, entre as pessoas do meu convívio, de trabalho, de escola, eu não posso falar da mensagem, mas automaticamente a sua linguagem vai ser diferente. Você não precisa estar dizendo o tempo todo, eu creio no irmão Brana. Ó, tem um profeta que chama irmão Brana, olha isso e aquilo outro. Não, peraí. Pedro estava conversando assuntos naturais, ele nem estava falando em Cristo naquela hora, mas a maneira dele falar, logo perceberam que ele não falava qualquer tipo de coisa. O assunto dele não era Globo, não era as manchetes do dia, o assunto dele não era Instagram ou Instagrado, o assunto dele é Cristo, o assunto seu é Cristo. Só tem uma maneira de Deus ser honrado e glorificado entre nós, é quando nós trazemos Ele em cena falando nele. Só tem uma maneira dele revelar-se a nós. Está lá no caminho de Emaús, os 2 discípulos andando. Como que Deus se revelou a eles? Falando, eles estavam falando de Cristo, nos acontecimentos que envolvia a igreja naquela hora. Mas se eu fizer uma análise agora, durante o dia, tantas coisas que eu conversei, que eu falei, qual que é o percentual que Cristo ocupou? Isto é o que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ser, refletindo a luz enquanto Ele está ausente da terra em um corpo físico. A igreja deve ser o reflexo de Jesus Cristo nesta hora negra. Irmãos, você encosta nas pessoas hoje, encosta que eu digo, você chega perto das pessoas, todas têm uma carência, todas estão precisando de algo, todas estão clamando por algo, todas precisam de ajuda em alguma área. Aí eu pergunto, Cristo chegando ali, Ele ficaria inerte? Ele ficaria sem sentimento nenhum por aquilo? Não, te garanto que não. Então nós precisamos nos encher mais de Cristo, para que quando alguém chegue em nós possamos dizer, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata para pagar a sua internação na UTI, mas uma coisa eu tenho, e vou te dar agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, esteja livre disso aí. É isso, nós estamos caminhando para isso, para aqueles que estão desejando, e eu sei que cada um de nós desejamos isso. Amém. Ver a manifestação dos filhos de Deus. Manifestação quer dizer tornar-se claro, aberto. Já não se esconde mais. Agora nós não precisamos estar martirizando a si mesmo. Oh, mas eu queria isso, tanto eu não tenho ainda. Espere. Você não conseguirá mover o seu carro se você não passar no posto e encher o tanque dele. E se você encher com 10 litros, você só vai andar 10 litros. Se você andar 20, se você encher de 20, só vai andar 20 com 20 litros, suficiente para você andar aquilo. Mas enche o seu tanque com a capacidade máxima que ele tem, que é 55 litros, 45, cada carro é variável. O meu acho que é 45. Quem entende de carro é o motorista profissional aqui, né? Mas
Se eu quero realmente fazer uma viagem completa, eu tenho que me encher, eu tenho que me abastecer o suficiente para não ficar no meio da estrada, o suficiente para não ter que andar pensando: e agora, será que eu vou chegar no próximo posto? Será que eu chego no próximo culto? Não, eu vou pegar tudo que eu tenho. Se eu estou num culto, eu vou captar tudo que eu ver ali, eu vou me armazenar, porque isso é o combustível que você está recebendo para fazer a viagem, para manifestar a Cristo nesta viagem. E tem uma maneira de nós honrarmos a sua palavra. Nós que honramos a sua palavra, nós honramos a sua palavra lendo-a e crendo nela. Esses dias eu não sei qual foi o pregador que estava pregando, qual pastor, não consigo me lembrar, mas eu achei engraçada a expressão dele. Ele disse: ele pregando, né, ele disse: vamos ler em tal versículo da Bíblia. Aí ele disse: você que está aí na sua casa, tire a sua Bíblia da estante e bata a poeira dela. Vamos ler agora em tal lugar. Eu achei engraçado essa expressão, né? Engraçado, mas que não deveria ser uma realidade para nós. Mensagem empoeirada, Bíblia empoeirada. Nós honramos a sua palavra lendo-a, crendo nela, devemos lê-la. A fé vem como? A fé vem pelo ouvir. Então, se nós a honramos lendo-a, então nós a honramos crendo no que lemos. Amém? Deus tem sido tão misericordioso com o seu povo, que Ele está constantemente nos ajudando, irmãos. Você pensa num pai que tem um filho aí pequeno, não sabe o que faz, 3, 4 anos. Aquele pai está ali atento, se é um bom pai, 24 horas. Ele não quer que aquele filho escorregue, suba em algo muito alto. Assim está Deus, eu tenho certeza, como o Pai Supremo que Ele é. As coisas naturais não mostram as coisas espirituais? Qual que é o pai que deixaria um filho que ainda não tem condições de andar direito, de qualquer maneira? Não, Ele está sempre por perto. Nas suas decisões, Ele está por perto. Se você dizer assim: Senhor, eu não quero decidir nada sem a tua orientação, sem a tua divina orientação. Ó, como Ele gosta disso. Ó, como Ele gosta. Aí o profeta fala assim, irmão Praga, que as pessoas têm que orar para uma decisão e ver que lado o coração está inclinando. Só que não se esquecendo que o coração às vezes é enganoso. Isso está na mensagem Perguntas e Respostas número 4. Então você ora, seu coração inclinou para algo. Ele fala: você ore mais uma vez e veja se ele vai continuar se inclinando para aquilo. Então você ore de novo, ele diz dessa forma. E você volta lá, pega a sua Bíblia e compare. Hoje você pega a mensagem e compara se aquele sentimento que está inclinando você para aquela decisão que você está pensando em tomar, se ela está condizendo com a palavra. Inclinou-se 3 vezes para aquilo, não é suficiente? Não. Vai lá e compara. Isso está de acordo? Por que eu quero isso? Onde que Deus entra nisto? Então, você terá uma certeza de fazer uma decisão segura e correta, baseado na vontade perfeita de Deus. Se alguém precisar dessa referência, eu posso estar te dando depois. Eu não tenho aqui, mas me lembrei agora. Perguntas e Respostas, número 4. Conhecendo o fim de cada era, tu concedeste a tua palavra para a era. Para a era, de algum modo, nós sabemos que isto alguma vez aconteceu, mas em cada uma daquelas eras, enquanto olhamos em tua palavra e vimos que ali havia uma unção vindo naquela era, que cumpriu aquela palavra. Tem uma unção agora sobre cada pessoa que está no plano de Deus para cumprir a palavra para esses dias. Tem uma unção que te acompanha. Por mais que você pode estar na condição que for, mas essa unção, ela te guia, ela te tira dos embaraços para cumprir a palavra de Deus para você. Amém. Não se preocupe, irmão, unção é coisa tremenda. Unção é coisa que
Com ela você derruba muralhas. Sem elas você se prostra diante de uma cerca de 1 metro de altura. Unção é unção. E você bem sabe o que é estar com a unção e estar sem a unção. Mas esta unção aqui é a unção suprema sobre toda a igreja. Está sobre você para te guiar, não te deixar errar. Como é que é lá em São João, irmão Braga, que fala da unção que vos ensinará, não vos deixará ser enganado? Espere, mas por que tal pessoa nos ensine isso? Por que tal pessoa está errando? É porque ela não está dando lugar para essa unção. A unção não te deixa errar. A unção não te deixará olhar algo e pensar que é outra coisa. Pode a opinião estar em volta de você totalmente contrária. Pode todo mundo estar apontando tal coisa como errada, mas você fala, não, aquilo lá está certo. Pode todo mundo apontar como uma coisa que está certa, você diz, não, isso aí está errado. Por que você sabe? Porque a unção do alto está sobre mim, você pode dizer. E eu não errarei com isso. Então esta unção está em cada era, há uma unção sobre as pessoas para fazer cumprir o plano perfeito de Deus. Eu disse na segunda-feira aqui, ou nós cremos em Romanos 8, 28, ou não cremos de uma vez por todas. 1 João 2, 27. Se você quiser abrir a sua Bíblia, é bom que exercita mais, lendo e ouvindo. São João 2, 1 João, né? Isso, é lá nas cartas, 1 João 2. Está aqui, eu estou em terceira, segunda, primeira. É terceira, irmão? Primeira. 1 João 2, 27. É isso mesmo, está aqui. Marcadinha como deveria estar marcado, né? Na sua Bíblia deve estar também, porque uma escritura dessa, se essa Bíblia for nova, né? Aí está perdoado. Mas se for Bíblia com mais de uma semana, tem que estar marcado já. Essa é a escritura. 1 João 2, 27. E a unção que vós recebeste dele. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. Irmãos, olha, presta atenção nos verbos. Eu não sei, eu não estudei para isso, mas verbos, provérbios, advérbios, tudo tem um sentido aí, ó. Recebestes dele, fica. Não é ficará, não é ficou, fica em vós. A unção que recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina algumas coisas, é isso? Ninguém está acompanhando? Mas como a sua unção vos ensina o quê? Todas as coisas, irmãos. Que coisa. Todas as coisas, olha só. Mas a unção é para isso, para aquilo. Não. Aqui fala que é para todas as coisas, ele vai te ensinar. E é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Pronto. Se a unção ensinou alguém, ele permanece na palavra, permanece na mensagem do dia. Se a unção não ensinou essa pessoa, ela não vai permanecer. Não é o ensino de um pastor que vai permanecer alguém. É a unção que está sobre vós. Então isso deveria ser examinado todos os dias. O que afasta a unção de uma pessoa? Não vou entrar nisso, mas sabemos muito bem o que afasta a unção e o que atrai a unção e o que faz a unção permanecer. Uma das coisas que ajuda muito na unção é o estar quieto, em silêncio.
A unção não permanece em meio à agitação. A unção não permanece dentro de um lar agitado. A unção não permanece em uma pessoa que está agitada constantemente. Para que você quer que esta unção te ensine, procure aquietar-se. Joga essas inquietações fora. Deixe de ver coisas que te inquietam. Deixe de olhar coisas que ocupam o espaço. Aí quando a unção vem, o espaço está ocupado. O tanque está cheio de água, de areia, e não tem como colocar combustível ali. E agora, na hora que nós estamos vivendo dessa escuridão, como eu digo, que estamos vivendo, ainda tem cristãos que devem estar sustentando aquela luz. Ainda tem cristão que sustenta a luz, irmãos. Tem cristão ainda que vai lá e tira o zinabro. Às vezes o zinabro no fio. Zinabro é aquela coisinha, não sei se você já viu. Ele vai criando assim uma crostazinha no fio, daqui a pouco isola. Eu trabalho com assistência técnica e sei o que é isso. Às vezes isola ali um fio de uma placa de máquina de lavar. Você procura, mas está isolado. É só um zinabro. Por quê? Porque às vezes molhou, umidade próxima faz com que crie um zinabro ali. E vai e isola. Então não tem como passar mais energia. Não tem como passar luz mais. Então eu tenho que todos os dias estar examinando, Senhor, onde é que estão os zinabros da minha vida? Será que eu falei ontem alguma coisa que hoje está causando zinabro? Eu não estou sentindo, parece que muito bem. Então você vai lá e tira o zinabro. Você pega a palavra e começa a ler, e o apóstolo Pedro disse que a palavra nos santifica. A palavra nos santifica. Pela sua palavra nós somos santificados. Como? Lendo. Ouvir e ler é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Então o zinabro vai saindo e a luz vai seguindo o seu curso. Mas eu quero que vocês sempre tenham isso em mente. Deus é incomum. Deus faz coisas incomuns. Esse é o problema conosco hoje. Nós ficamos tão estabelecidos nas coisas comuns. Tudo se torna comum. Tudo é comum. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a sair do comum para o incomum. Então, quando algo incomum acontece, nós estamos fora disto. Nós não sabemos o que aconteceu. Deus faz o incomum, e qualquer homem que alguma vez já leu a Bíblia sabe que Deus sempre faz o incomum. Mas se eu não estiver atento, eu vou ficar perguntando: o que aconteceu? Por que tal coisa aconteceu? Eu jamais esperava que algo assim acontecesse. Olha, estou perplexo, estou escandalizado com tal coisa. Ora, tem que vir tirando os zinabros antes. Tem que vir buscando a unção para chegar nessa hora e não ficar perplexo, escandalizado, sem saber o que fazer. Não, volta aqui para a Escritura. Espera aí, como é que isso está aqui, hein? Como é? Aconteceu em algum lugar algo semelhante? Deixa eu ver aqui, espera aí. Ah, encontrei, Senhor. Isso descansa a minha alma. Isso para mim, Deus faz coisas incomuns. Eu não posso querer entender Deus de uma maneira comum. Eu não posso querer entender Deus com uma mente comum. Eu não posso querer viver para Deus vivendo uma vida comum. Vou para o trabalho, volto para casa, vou para a igreja 3 vezes na semana, ou 1 ou 2, não sei, e volto. Espera aí, cadê aquele tempo com Deus para que as coisas comecem a se tornar mais claras para mim? Outra coisa que é bom dizer, quando diz aqui que não há necessidade de que alguém ensine, muitos pegaram isso aqui, já disseram: não preciso mais de pastor, não preciso de pregador, eu mesmo me ensino. Não é isso que está falando, não é, irmão Braga? Não é disso que está falando. Quando ele diz que você não tem necessidade, está falando de algo, de uma unção maior, que só Deus pode dar a você. Só Deus pode te dar essa unção suprema, para que você entenda coisas maiores. Jesus disse assim: olha, eu tenho muitas coisas para dizer para vocês, João, Pedro, Barnabé, Tiago, tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora.
Então, mas lá na frente eu tenho que dizer isso. E se isso está para você agora? Eu não posso dizer agora porque vocês não vão suportar. Oxalá vocês suportassem, meu desejo era falar. Jesus estava dizendo para eles. Mas não dá, né? Não dá para falar, Pedro. Você ainda está cortando a orelha dos outros, achando que está fazendo uma boa coisa, né? Pedro achou que estava fazendo uma defesa e tanto ali do ministério, cortando a orelha de Malco. Olha, se alguém que entrou em defesa do ministério aquela hora de Jesus foi Pedro. Pegou a espada, arrancou e a orelha ia caindo, Jesus pegou. Não, Pedro, não é assim. Você não vai defender o meu ministério dessa maneira humana. Eu tenho um pai cuidando desse ministério. Deus sabe como fazer as coisas, e até mesmo faz com que as obras do inimigo o louve. Volta a Romanos 8, 28, que eu disse aquela hora. Às vezes você está num problema tremendo, mas se você crê que Romanos 8, 28 é a escritura para você, como de fato é para todos nós, você vai dizer: isso está contribuindo para o meu bem. Mas eu não tenho isso que eu tanto queria, mas está contribuindo para o seu bem. Eu queria tanto ter tal coisa, mas não tenho ainda, mas isso está contribuindo para o seu bem. Olha, mas eu queria tantos... Não, calma. Pelo amor da sua alma, tenha calma. Em uma era agitada como esta, é um desafio grande, até para criança. Crianças são agitadas hoje. Então entra tudo aí. O profeta falou isso na mensagem, deixando escapar a pressão, que entra tudo. Crianças, jovens, homens, mulheres, velhos, bons, maus, crentes, descrentes. Ele disse: está sobre todos essa pressão, para te fazer atirar precipitadamente. Deus sabe como fazer as coisas, e Ele até mesmo faz com que as obras do inimigo o louve. Quando às vezes nós pensamos que é tudo, que temos que fazer isto e aquilo para fazer o relógio funcionar direitinho, e o relógio de Deus está marcando perfeitamente. Jesus estará aqui bem na hora marcada. Ele não depende de eu ajustar o relógio, não depende de você ajustar o relógio. Ele não estará nenhum segundo antes. Tudo acontecerá exatamente da maneira que Deus disse que isto aconteceria. Então, façamos isto ou não, isso estará aqui da mesma forma, porque Deus falou isto, e isto será assim. Agora nós descobrimos que os impostos que Herodes disse que todas as pessoas que estavam afastadas... presta atenção nisso aqui. Herodes disse que todas as pessoas que estavam afastadas do lugar que nasceram... Às vezes vem uma lei aí, você fica murmurando dessa lei. Está trabalhando a seu favor. Romanos 8, 28. Vem uma enfermidade, uma peste aí, um coronavírus. Hoje eu aprendi com o pastor Adil, né, que o corona é o vírus. Aliás, o Covid é o vírus. A Covid é a praga, né? É isso que ele disse agora há pouco, quando eu vi ouvindo. Disse que o corona, pronuncia certo. O corona, não, o Covid é o vírus. A Covid é a enfermidade, é a doença, a praga. Eu nem sabia dessa diferença. Estou falando, para mim estava tudo igual, né? Agora, sai uma lei e você murmura. Sai um decreto e você murmura. Vem uma praga e você... Mas espera aí, Deus está fazendo alguma coisa aí, ué, espera aí. Romanos 8, 28. Elimina toda murmuração. Romanos 8, 28. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Elimina toda murmuração. Quando alguma coisa não for bem aí na sua vida, trabalho, família, você pensa nisso, ó. Romanos 8, 28. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E eu amo, você ama. Então nada está errado.
Até Maria subindo, não vai dar tempo de chegar lá, até Maria subindo, sofrendo que só vendo, subindo os montes, descendo montes, escorregando em cima de um jumentinho com a barriga desse tamanho. O profeta diz, parecia que Deus estava até sendo sem sentimento naquela hora para Maria, mas tinha que passar por aquilo. Você tem que passar por onde você está passando. Agora nós descobrimos que os impostos que Herodes disse que todas as pessoas que estavam afastadas do lugar em que nasceu deveriam regressar, que ele pensou que ele estava fazendo algo grande ali. Herodes pensou que era o grande governante naquela hora, era o grande líder. Quando ele fez isto, não sabendo ele que estava trabalhando exatamente em harmonia com Jeová. Jeová disse: Herodes, cria esse decreto aí. Agora o melhor vem aqui, ó. Quantos dos sacerdotes provavelmente amaldiçoaram Herodes naquela hora? Espera aí, gente. O homem está trabalhando em harmonia com Jeová. Foi Jeová que mandou ele fazer aquilo. Você vai amaldiçoar ele? Espera aí, sacerdotes. Por que vocês estão amaldiçoando? Embora o profeta fala que ele era digno de ser amaldiçoado mesmo. Não estava assim, fora da cogitação, né? Mas era algo que Deus queria que fosse assim. E ele pensou que estava fazendo algo grande ali, quando os sacerdotes provavelmente amaldiçoaram Herodes naquele tempo, no nome do Senhor. Quantos se levantaram, provavelmente em segredo, e disseram: oh, este romano, amaldiçoado, que governo, que pastor, que vizinho, trabalhando em harmonia com Jeová, para te moldar. Quantos se levantaram, provavelmente em segredo, disseram: este romano, oh, se pudéssemos colocar as mãos nele, nós faríamos tal e tal coisa. Oh, se eu pudesse ir lá esfregar isso na cara dele. Não sabendo que estava trabalhando exatamente de acordo com o plano de Deus. Não fale contra aquilo que você não tem certeza. Os sacerdotes aqui estavam tão certos de amaldiçoar este homem. Fazer uma coisa dessa, irmão, não perdoa nem as grávidas. As grávidas podiam ficar em casa, pelo menos. Maria tinha sido poupada, né? Mas o plano de Deus era justamente para Maria entrar ali. Às vezes, hoje, nós amaldiçoamos o comunismo e todas estas coisas, as quais eu penso que merecem, aqui, ó, as quais eu penso que merecem ser amaldiçoado. Mas, se nós somente soubéssemos da verdade, o problema é que nós não sabemos da verdade e ficamos falando. E quando a verdade vem, ninguém vai lá: oh, me perdoa, não era isso que eu pensava. Foi uma braga, puxa vida, não era isso, eu falei tanto. Ninguém vai, irmãos, ninguém vai lá naquele homem dizer isso, que falou. Mas se pudéssemos colocar as mãos nele, hein? Ainda bem que não podem. Às vezes nós amaldiçoamos o comunismo e tudo isso. Eu penso que, mas se nós somente soubéssemos da verdade, isto está operando exatamente na mão de Deus. Então eu tenho que ficar, caladinho, esperando, para fazer exatamente o que ele disse que faria. Ele tem que levantar algo para tirar. Ele tem que levantar algo para tirar a Babilônia da terra. E ele tem um instrumento em suas mãos. Você simplesmente leia as Escrituras. Está escrito bem ali o que ele disse que ele faria. E se aqueles ministros daquele dia tivessem simplesmente lido e estudado a palavra, eles sabiam ou saberiam que aquilo tinha que acontecer.
Mas como, irmão, que isso tinha que acontecer? Tinha. Eu também não entendo. Mas quando você lê a palavra, você pondera as palavras. Quando você lê a palavra, você pondera. Ou seja, você retém, você cuida naquilo que fala. Não sabe se Deus está trabalhando naquilo ali. Espera o tempo. Você simplesmente lê as Escrituras, está escrito bem ali o que Ele disse que Ele faria. E se esses ministros tivessem simplesmente lido e estudado a palavra, eles saberiam que aquilo tinha que acontecer. Agora nós observamos então que nesses grandes impostos o rei entregou seu regulamento, sua ordem, para que todas as pessoas voltassem para o lugar. Eu já estou concluindo, tá? Onde nasceram, seja onde fosse. Agora isto parece uma coisa horrível. Aquela pobre mulherzinha, naquele lugar que ela estava, pesada, com um filho na barriga, e teria que fazer aquela longa viagem. Hoje nós apenas pensaríamos que ela tomaria uma ambulância. Ela teve que ir. Se você já foi alguma vez na Palestina e ver por onde ela teve que passar, por aquelas ásperas pedras de granito, até ali em cima, montada em um jumentinho, não era numa ambulância e nem era num carro confortável. Não importa o quão ruim fosse aquilo, quão cruel parecesse aquilo, aquela era a ordem do rei, todos deviam fazê-lo, jovens ou velhos, preparados ou despreparados, eles tinham que fazê-lo, de qualquer forma. E às vezes nós pensamos nisto, nossos deveres. Eu posso injetar isto bem aqui, que nós pensamos que o nosso dever às vezes é tão pesado, e começamos a reclamar. É só eu que faço. Oh, mas é só eu que faço isso. Por que não vem mais ninguém fazer? Por que é só eu que tenho que fazer isso? Por que é só eu que tenho que tirar o lixo para fora? Por que é só eu que tenho que varrer o corredor? Por que é só eu que tenho que lavar a calçada? Por que é só eu? E aí, irmão? Começamos a reclamar achando que o nosso dever é tão pesado. Por quê? Oh, nós pensamos que os nossos deveres são tão pesados. Nós pensamos que não há nada como aquilo no mundo. Eu sou o filho mais... Não, calma aí. Você sabe que todas essas coisas são boas para você? Você sabia? Você sabe que essas coisas são boas para você? Todas elas são para te moldar. Todas elas são para te moldar. Todas as coisas que você está sofrendo ou sendo feliz com elas é para te moldar. Deus te dá uma esposa para te moldar. Deus te dá um marido para te moldar. Deus te dá um vizinho para te moldar. Deus te dá um colega de trabalho para te moldar. Deus te dá uma mãe para te moldar. Um pai. Oxalá todas as mães fossem. Agora, não posso falar, né? Todas elas são para te moldar, te fazer profetas, sábios. Eles foram moldados lá no deserto, não foram moldados numa grande metrópole, eles foram moldados no deserto, no quente e ardente sol, através de tribulações e provas, perseguições, essas coisas que temos hoje. Não há nada que aconteceu conosco que não aconteceu com os outros cristãos. Preste atenção, bem nisso que vai nos ajudar. Não há nada que esteja acontecendo conosco hoje que já não aconteceu lá atrás. Pegue a Bíblia. Outros cristãos tiveram que se colocar na hora das trevas, assim como você e eu, e mesmo para serem comidas para leões, para ser um testemunho. Graças a Deus. Não dá para continuarmos, só teria um parágrafo aqui na frente, irmão Braga, só isso aqui. Eu creio que vocês vão se importar mais 3 minutos e nós concluímos. Está dentro do tempo, né? É que eu não queria chegar ao tempo final. 110 para concluirmos. Quando Cristo Jesus estava sendo formado em Maria, você crê que Cristo Jesus está sendo formado em você? Amém. Amém, eu também creio. Então veja o processo.
que Maria passou e veja o processo que nós também estamos e temos que passar. Quando Cristo Jesus estava sendo formado em Maria, foi aí quando a perseguição chegou. Quando Cristo Jesus estava sendo formado em Maria, foi aí quando a perseguição chegou. Isto é certo, isto é correto. Foi aí quando a sua perseguição começou, quando ele estava sendo gerado nela. A sua perseguição começa quando Cristo está sendo gerado em você. Enquanto ele não estiver sendo gerado, for apenas ali um tempo que você tem que esperar. Está noivo, está noiva, mas chega a hora de ser gerado. E é a mesma coisa em você. Gálatas 1, versículo 19 diz: até que Cristo, a esperança da glória, seja formado em você. Cristo está sendo formado em você quando você está morrendo e Cristo está vindo para a vida. Observe a perseguição chegar então. Observe os problemas chegarem de cada lado. Observe o diabo fazer um alvoroço em torno de você, na mensagem. Certamente quando Cristo está sendo formado em você, é que isso acontece. Então isso é motivo de regozijo, pois eu tenho certeza que Ele está sendo gerado em nós. Deus vos abençoe, irmãos. Deus vos abençoe. Graças a Deus, né? Vamos colocar em pé, né, para nós agradecermos a Deus. Isso é uma verdade, é quando Ele está sendo gerado em nós, aí é que vem essa perseguição. Porque Satanás não importa que a pessoa seja um religioso, isso não. Pode ser religioso lá e tal, aquela coisa toda, do mundo religioso como está. Mas quando Cristo está sendo gerado, aí ele vem para a perseguição mesmo. Isso é que Ele não quer. Mas Jesus, nós te agradecemos nesta hora, Pai. Foi muito bom ouvir. E isso confirma tudo dentro de nós, né? Uma coisa, nós agradecemos a Deus, que Deus tem nos dado essa graça que nos equilibra diante de qualquer coisa que surge. Os filhos de Deus, eles estão alimentados por esta mensagem, eles são ensinados pelo Espírito Santo e se comportam perfeitamente bem na presença de Deus, onde essas coisas não te atingem, porque na verdade surgem essas coisas e se a pessoa não está atento à voz de Deus, preparado, pessoas às vezes são atingidas de uma forma, ó Deus, e outros até mesmo morrem espiritual. Deus tenha misericórdia, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos colocado no centro, ó Deus, aonde nós podemos caminhar seguro nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Deus bendito, nós vamos para casa em paz nesta noite, ó Deus, levando a bênção deste culto. Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos unja cada dia, cada momento, nada tire de nós este gozo, essa alegria, ó Deus, desta graça, esta fé genuína, revelada, que veio para os nossos corações, ó Deus, e que estamos caminhando, armazenando alimento, ó Deus, para aquele momento preciso, ó Deus, cada um de nós já estamos ali preparados, ó Pai, não temos que ficar correndo para lá e para cá. Deus já tem dado aquilo que nós precisamos para aquela hora da perseguição, aquela hora daquele momento. Deus tem nos alimentado
Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus tem nos preparado. Leva-nos em paz para casa. Deus abençoe o irmão Farias. E Deus abençoe cada irmão que contribui, que trabalha, que coopera, que ajuda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Deus abençoe. Irmão Rufino, tem um hino? Deus abençoe aos amados irmãos que estão pela internet. Irmã Ivani Jangada com a família, irmã Helene Braga, irmão Daíser, irmão Paulo Henrique, irmã Regina Prudente, irmão Quirino Coerbas, irmão Efraim família, irmão William Botelho família, irmão Leonídio e família em Santo Antônio, irmã Isarina, família em Porto Velho, irmão Moisés e família em Rio Verde, Goiás, irmã Lucília Farias Pereira, em Rio Verde, Goiás. 50 irmãos aproximadamente tiveram junto conosco recebendo a bênção da palavra. Diga: Deus abençoe o seu irmão que está próximo de você, e vão todos com a bênção da palavra, certo de que está difícil, Deus está trabalhando contigo. Está difícil, está aflito, está perseguido, é porque Deus te ama. Senão, estava tudo muito bem. Você só está passando dificuldade porque Cristo está sendo gerado em você. Amém? Vamos dizer: Deus abençoe o irmão Zé Farias. Deus abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo continue dando esta unção para podermos ser abençoados através deste vaso. Vamos cantar? Se este mundo te negar os seus bens a desfrutar, se é preciso viver um pouco aqui, com um pouco aqui, deixa ali, deixa ali, teu cuidado, leva a Deus e deixa ali. Se este mundo te negar os seus bens a desfrutar, se é preciso de viver com pouco aqui, não te esqueças que Jesus te comprou com muita dor. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, deixa ali, deixa ali. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, confiando em seu poder, Ele pode te acolher. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Se Satã vier tentar e teu coração falhar, não te esqueça de que Deus vê tudo aqui. Ele sempre ajudará e seguro guiará. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, deixa ali, deixa ali. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, confiando em seu poder, Ele pode te acolher. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Se teu corpo sofredor tem na vida dissabor, e tua alma está bem triste, aflita aqui, Cristo pode compreender o que sobre ti vier. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali,
ali, deixa ali. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Confiando em teu poder, Ele pode te acolher. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali.